Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, do item 3. A pergunta é a seguinte: quando Jesus recomendou amar os inimigos, quis ele afirmar que o homem tivesse ternura, amizade e confiança em relação a quem quer prejudicá-lo? Isso eu achei muito interessante, porque as pessoas confundem muito essa questão do amar os inimigos. Será que Jesus quis dizer que nós, seres humanos, tivéssemos que ter ternura, amizade, confiança nas pessoas que querem nos prejudicar? O que seria isso? Seria entregar o pescoço ao inimigo. Os espíritos superiores sempre nos recomendam. Jesus, o espírito mais puro que habitou a terra, fez muita recomendação sobre isso. Raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Tantas advertências sérias e seguras que Jesus nos falou. Kardec nos recomenda muito, ele nos fala, tem um texto na Revista Espírita que ele nos fala dos falsos amigos, dos falsos irmãos. Ele nos fala dos lobos ferozes, né? Do lobo do redio. Então são recomendações e advertências para que a gente tenha cuidado, porque estamos num mundo de prova e de expiações. Se a gente não souber com o que está lidando, imaginemos nós não temos o hábito de entrar na mata. Vocês já andaram na mata? No meio do mato, a gente tem que botar uma bota. Quando criança, eu ia muito para o mato, eu andava sem bota, me achando que podia. Mas, graças a Deus, me protegeram das cobras. Mas as cobras picam. E se você não souber que ali tem uma cobra, ela vai e te pica. Então você tem que saber com o que você está lidando. Porque o mal, ele também é ardiloso. Ele é malicioso, ele mistifica e engana. Então os espíritos superiores, eles nos advertem, eles nos alertam, eles clareiam, porque muitos falsos profetas se apresentam com aparência de ovelhas, mas são lobos terríveis. Então, não é bem assim esse amar os inimigos. Agora, nós não podemos ficar com raiva da cobra. A cobra é um animal. Vai picar. Não é? Se aquela pessoa está fazendo aquilo, ela está naquela condição. Eu não vou ter pena. Essa história de pena, eu ainda não me conformo com essa história de pena. Essa história de pena de quem está no mal. Existe uma diferença de piedade e pena. A gente já falou muito sobre isso. Pena é aquela história da pessoa concordar com quem está no erro. Sabe por que você tem pena? Porque você está compartilhando dos erros da pessoa. Aí a pessoa faz uma comparação. A pessoa avista uma situação. Está no mal. Avista uma situação, não compreende a situação espiritual da coisa, não tem noção do mundo íntimo da criatura e automaticamente ela fica com pena de quem está errado. Isso é concordância no mal. Piedade é completamente diferente. Piedade, você vai olhar para o ser, você vai ter compaixão do estado espiritual que ela se encontra. Mas você não vai compartilhar e nem vai aprovar o mal. É completamente diferente uma coisa de outra. Porque quando eu apoio e tenho pena do mal, eu estou dizendo que o bem está errado. Eu estou virando as costas para quem está certo, quem está no bem, e estou aprovando quem está errado. Isso está errado. Isso é compactuar com o erro, com o mal. Mas aí vamos à resposta de Kardec. Se o amor do próximo é um princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime.
porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Feliz daquele que aprendeu a amar os seus inimigos. O amor aos inimigos. No final desse texto todinho ele diz: é desejar todo bem. É orar por aqueles que nos fazem mal. É felicitar-se pela alegria e a vitória espiritual do nosso irmão. É, se caso houver uma reconciliação verdadeira, a gente não se opor a ela. É a gente desejar tudo bem para aquela pessoa, a gente não querer mal a ela. Isso é amar os inimigos. Não é tão difícil assim amar os inimigos. Porque para esses que aprenderam a amar os inimigos, essas pessoas não são inimigas. Nós podemos ter inimigos e não sermos inimigos. As pessoas podem nos perseguir, podem nos caluniar, podem nos criticar, podem nos julgar, podem nos condenar, e nós não nos sentirmos feridos por isso, e não nos sentirmos ódio em nosso coração e perdoarmos, seguindo o nosso caminho. Agora, existe uma diferença. A criatura não nos quer bem. A criatura quer nos prejudicar, porque o inimigo ele quer nos prejudicar. O inimigo, se tiver oportunidade, ele vai atacar. Não seria eu acreditar que aquela pessoa é minha amiga. É diferente. Não seria eu acreditar que aquela pessoa vai me desejar o bem, aquela criatura eu possa confiar e contar a minha vida ou compartilhar das minhas dificuldades com ele. É completamente diferente. Eu sei que ele é inimigo, mas eu não sou inimigo, porque eu desejo bem. Mas eu não posso ter para com o inimigo a mesma ternura que eu tenho para um amigo. Eu não posso simplesmente abrir minha porta e mandar o inimigo entrar na minha casa, porque não tem afinidade. Ele fala mais adiante que é uma lei física. Voltando. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. É impossível. É impossível. É diferente. Se o inimigo chega aqui, ele nos quer mal, nós iremos sentir algo estranho, algo físico, uma sensação penosa, uma sensação desagradável. Nós vamos ficar precavidos, com cuidado, olhando para trás, para ver se o inimigo não vai atacar. E tem que estar precavido. Kardec advertiu sobre isso e Jesus advertiu: não confiar em todos os espíritos, verificar se são de Deus. Por quê? Porque existem espíritos que nos enganam, que maltratam, que estão no mal, que vão querer o nosso mal. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso, porque senão a gente vai se prejudicar. A ternura pressupõe confiança, lógico. Se eu tenho amizade, se eu tenho ternura, amizade é algo fabuloso. Amizade é aquilo que a gente troca. É aquele amigo que a gente pode contar tudo. Que a gente sabe que ele não vai criticar, que ele não vai julgar. Ele vai nos confortar. Ele vai nos reerguer. Então a gente troca aquelas aflições, a gente desabafa com o amigo, porque a gente sabe que a gente vai ser confortável e elevado.
Se a gente disser o nosso problema e se trocar ideias com essas pessoas que nos querem mal, sabe o que vai acontecer? A gente vai sair passando mal. Porque quando a gente contar qualquer coisa, até por pensamento e sentimento, ele vai nos criticar, vai nos julgar, vai nos condenar. As pessoas fazem isso. Ontem eu vi uma história sobre isso. Uma pessoa chegou, uma pessoa conhecida nossa, e pediu uma orientação sobre o carro. Sobre o carro. Enquanto a pessoa estava pedindo a orientação sobre o carro, a pessoa que estava orientando, ou queria orientar, estava criticando o pensamento. Nós podemos perceber que depois foi confirmado. Criticando, a crítica era a seguinte: que por que a pessoa tinha um carro daquele? Se a pessoa não tinha dinheiro, não tinha condições de sustentar um carro importado, para que ia ter? Mas aparentemente a pessoa que respondia parecia ser o maior amigo do mundo. Não, conversa essa, faça assim, faça aquilo lá. Mas a energia fluídica era horrível. A sensação no momento era desagradável. Aí a gente pergunta: isso é um amigo ou inimigo? Isso é um inimigo. Porque não tem nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com a vida alheia. Isso é julgamento. Isso é crítica destrutiva. A pessoa chegou inocente pedindo ajuda. Nós simplesmente deveríamos ajudar sem criticar. E as criaturas começam a se criticar mentalmente. Então nem tudo a gente deve falar, porque muitas vezes o outro vai nos prejudicar. Nem que seja com mau pensamento de crítica. Ou alguém chega para nós e diz assim: estou passando por tanto problema com minha esposa, com meu marido. Crise conjugal. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu. A gente diz: foi, eu não me meto na vida de ninguém. Mas em pensamento está dizendo o seguinte: a devia se separar há muito tempo. Está sofrendo porque quer. Seu amigo ou inimigo? Porque o amigo verdadeiro, ele fala, ele diz, ele dialoga. Então é diferente. Então a gente tem que estar resguardado também com o mal. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. É óbvio. Mas eu aprendi com o Espiritismo que a gente tem que fazer caridade, e caridade começa em casa. Certa ocasião, um homem chegou para Chico, muito revoltado, e disse a Chico que estava muito revoltado, porque ele espírito foi fazer caridade, pediram dinheiro emprestado a ele, ele emprestou o dinheiro e perdeu a casa dele, porque tem que pagar a casa para pagar ao banco. Perguntou ao rapaz, você tinha o dinheiro para emprestar? Não, eu pedi emprestado ao banco, o dinheiro não era seu. Para que você foi pedir o dinheiro que não era seu? São caridades que a gente não compreende. E a gente muitas vezes se mete nessas enrascadas, acreditando que aquilo é caridade e aquilo não é caridade. Não é? Então a gente precisa ter o bom senso, a sabedoria que vem do alto. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não se pode haver impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar o inimigo que se tem ao encontrar um amigo. E Kardec é muito claro que quando nós encontramos com um amigo, a sensação, o coração bate diferente. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, o da assimilação e da repulsão de dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos no eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações
que se experimenta a aproximação de um amigo, de um inimigo e de um amigo. E Kardec fecha dizendo: amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. O amigo está em primeiro lugar. Como não? Nós vamos preparar uma ceia muito bonita e convidar o inimigo e botar ele na nossa casa? Não, não é isso. É desejar todo o bem àquele que nos quer. É orar por quem nos persegue. É não se opor acaso haja uma reconciliação. É desejar que ele seja feliz. Mas para com o amigo é bem diferente. Para com o amigo nós sentimos uma sensação agradabilíssima. Quando olhamos para o amigo, quando sentimos a sua amizade, quando sentimos o seu carinho, aquilo nos envolve num fluido agradável, salutar, que nos eleva, que nos agracia. Então, a aproximação dos bons amigos espirituais nos causa isso. A aproximação de um espírito infeliz no mundo dos espíritos que nos quer mal nos causa uma penosa sensação. Então, a gente não pode dizer, não, o inimigo me abraçou, me senti muito agradável, porque eu gosto tanto dele quanto do amigo. Isso é hipocrisia. Eu quero estar com alguém que se afine comigo. Eu quero estar com alguém que comungue dos meus ideais, e nós temos o direito disto. Deus nos dá esse direito de convidarmos os nossos amigos a estar conosco. Os inimigos um dia poderão estar. Mas sigamos no bem, deixando que eles um dia possam me seguir. Nós não podemos ir ao mal. O mal é que tem que vir por bem. Deixe que o tempo, a dor, vai aproximar esse inimigo de nós. E vai haver a reconciliação. De forma natural. Porque a nossa reconciliação já se fez. Porque o nosso coração está em paz. Desejando todo o bem a eles. E orando para que eles sejam felizes. Para que eles despertem a consciência. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.